Vamos lá. Tá do tamanho bom aí para vocês? O texto? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Pronto. Então, aí a seção 3. Uai, não aumentou nada para vocês, não aumentou alguma coisa? Uai, dei zoom lá. Engraçado. Ó, ele não está atualizando o negócio aqui. Deixa eu pegar de novo. Já sei. Dá aumentada, que eu dei aumentada. Começou a chuvinha. Pronto, agora aumentou, né? Então vamos lá. Então, a sessão 3 acabou que ela foi um dia depois da sessão 2. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas a sessão 2 foi dia 20 de janeiro e a 3 foi dia 21, um dia só depois. Feito lá o processo, né? Rá começa, eu sou Rá, eu saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador, eu me comunico com vocês agora. E aí o questionador já começa trazendo essa primeira pergunta para por quê? Eles fizeram um ritual para iniciar a comunicação, e aí o questionador pergunta se foi adequado, né? Se eles fizeram corretamente o ritual e tudo mais. Então, assim, eles não explicam aqui que ritual que é esse, né? Não falam muito sobre o ritual em si, mas pela resposta de Ra, a gente consegue entender que tinham mais pessoas do que o comum, né? Porque o Ra começa a responder assim: eu sou Ra. A disposição dos artefatos projetadas para balancear um instrumento deve ser disposta na cabeça do instrumento para o mínimo de distorção de efeito. Então, por que eu marquei esses pontos aqui? Primeiro, para a gente entender que, pelas fotos que tem no livro, a gente vai ver lá, que eles falaram, tem a Bíblia, tem o incenso, tem a vela, tem o copo, tarará, tudo isso. Um monte de troçaiado, um aparato imenso de coisas. Tudo isso, Ra está dizendo que é para quê? Para balancear o instrumento, ou seja, a carne, né, que está lá como instrumento de canalização de Ra. Só fechar aqui para não molhar. Bom, e aí, olha só, para o mínimo de distorção de efeito. Eu marquei o efeito para a gente sempre lembrar da lei de causa e efeito. Então, a distorção de efeito a partir de quê? De alguma causa, né? Que poderia ser o desbalanceamento do instrumento. Esse desbalanceamento do instrumento, enquanto causa, poderia ativar algumas probabilidades combinatórias de efeito. E, dentre esses efeitos, né, poderia vir, e aí a gente vai ver que em algumas sessões isso vai acontecer. Vão vir sensações de mal-estar, né, um desgaste maior de energia. Isso são distorções de efeito que o instrumento está sofrendo, vamos colocar assim, por conta desse balanceamento. É claro que a acuidade que a consciência Ra ela consegue ver e, enfim, né, sentir, o pessoal que está ali no grupo tem um desafio maior para atender aquela acuidade, né? Mas a gente vê que eles falam aqui até em angulação. Então, 30%, 30 graus, 20 graus. Então, eu imagino aí toda a função e trabalheira para organizar aquele ambiente de forma a manter o instrumento mais o quê? Eficiente possível para a sessão. Bom, aí eles começam a falar do ritual que eles fizeram. Aí ele fala, o remanescente do início, né, que é uma pessoa que estava lá. Então, a pessoa que estava lá que começou,
que diz respeito ao propósito, então a pessoa que fala sobre o propósito, está bem aceitável, pois aqueles que falam desejam servir. De outra forma, a ênfase do atendente em complexidades mentais não teria sido apropriadamente efetuada. E aí, assim, acaba que na tradução é isso mesmo. O que não fica muito claro quem são essas pessoas. A gente sabe que depois o grupo vai ser feito por 3 pessoas. Esses 3 que falaram aqui no início. Mas até então, eles, não sei se vocês lembram, eles faziam grupos de estudo sobre a questão da mediunidade, da espiritualidade, então tinham várias pessoas envolvidas. Aqui, Rá está falando que determinadas pessoas podem continuar participando do ritual, que seja, mas outras, eles têm que ficar mais atentos, né? Então, olha lá, nós os advertimos que mantenham guarda contra aqueles que não estão desejando servir a outrem acima de todo o resto. Ou seja, quem está direcionado ao serviço a si. Guarda contra, né? Tipo assim, não deixa participar. Evitando que façam parte do início ou do empréstimo de suas distorções de complexo mente-corpo espírita a qualquer sessão. Ou seja, não deixe que essas pessoas não façam parte nem do ritual de abertura e nem também que se coloquem como instrumento para essa canalização de Rá. Já que nós estaríamos, então, incapazes de misturar apropriadamente nossas distorções com aquelas deste instrumento. Então, o que eles estão falando? Eles estão falando mal dos indivíduos que têm o desejo de servir a si? Não. Eles só estão falando o quê? Olha, se vocês querem conversar com a gente, consciência Rá, não dá para ser por meio desse instrumento, não dá para ter esse indivíduo que vibra no serviço a si, fazendo o ritual de abertura para comunicação com a gente. Porque a gente não vai conseguir comunicar dessa forma. Tá? É nesse sentido. Gente, vou ter que só levantar um pouquinho e fechar mesmo aqui, que agora ficou forte. Espera aí. Bom, então, continuando, né? Alguma dúvida aqui? Nesse momento? Deixa eu só ter uma pessoa nova querendo entrar, deixa eu só mandar para ela o link aqui da aula. Vamos participar. No mural, ao lado. Então, vamos lá. Alessandro, boa noite. Então, boa noite. Esse seria aqui a primeira resposta, né, do processo ritualístico para começar a sessão. Então, o questionador fala: eu devo mover a Bíblia, vela e incenso neste momento? Rá, eu sou Rá, isto seria apropriado. Questionador movimentou os itens, né? E aí pergunta: essa é a posição apropriada? Eu sou Rá. Por favor, corrija o ângulo do incenso, de forma que esteja perpendicular, olha aí, ao plano de 20 graus norte por nordeste. O pessoal tinha que ficar até com compasso lá para medir a angulação. Mas, assim, a consciência Rá, inclusive, mais para frente, vai falar que a gente não tem uma matemática que contemple tudo que ela tem de informação para passar. Eu fico imaginando, né, assim, que o quanto que isso é simples para ela, para a consciência Rá.
né? 20 graus norte por nordeste. Então, arruma aí o incenso. E aí o questionador, né? Isso está satisfatório, dá uma mexida lá e tal. E aí Ra responde: por favor, confira com seus olhos para realizar ajuste fino. Nós explicaremos o processo pelo qual isto se torna um balanceador de distorção significante, não? Mais para frente. Mas o que ele quer, aí eles colocam: o incenso age como energizador para o corpo físico deste instrumento, significando sua humanidade. Então vejam, eu não sei se já falaram com vocês, né? Os incensos a gente tem, incenso de tal coisa, sei lá, tem incenso que é para melhorar a concentração, incenso para aliviar o estresse, incenso para. Vem escrito na caixinha para que quer, tem vários incensos para várias coisas. Mais uma vez, um terapeuta me falou que, Lívia, você sabia que você tem que intencionar o seu incenso, né? Não é porque está escrito que ele é para anti-estresse que você vai acender, ele vai ser anti-estresse. Você tem que intencionar. Então, aqui nesse contexto, para a Carla, que é o instrumento, o incenso ele é um energizador para o corpo físico dela. Ou seja, lembra quando a gente falou, né, que somos aí uma pilha, né, somos um canal indutor do fluxo elétrico? Então, esse canal indutor, para a Carla, o incenso ativa, né, essa reenergização, essa realimentação, recarga da bateria. Essa recarga da bateria. Né, para ela, ativa a recarga da bateria e representa a humanidade dela. E por que isso é importante também representar a humanidade dela? Então, ela recarrega energia e mantém a humanidade representada porque ela não pode, ela precisa ter uma referência para ela se manter conectada a essa manifestação humanizada, vamos dizer assim. Porque como ela é um canal muito aberto, enfim, vocês já ouviram, né? A pessoa às vezes fala assim, eu não sei mais se eu estou aqui, se eu estou lá, como é que eu estou. Às vezes tem gente que desencarna no processo. Então, ela ter uma referência da humanidade dela, ela também é um ancoramento para ela naquele processo. Além de, no caso dela, o incenso ser reenergizante. Então, aqui, Lívia, porque para mim também o incenso é. Ok, ótimo. Mas aqui a gente tem que entender que esses itens são os itens de balanceamento para a Carla. Né? E Rá vai explicar que é um conjunto, que não. Né, é o conjunto de todos esses itens. Aí, continuando, isto é, portanto, uma necessidade, olha lá, que a fumaça flutuante seja percebida a partir do mesmo ângulo relativo que o instrumento, ou seja, que a Carla, percebe a Bíblia aberta. Então, olha a minúcia de detalhes para a eficiência da comunicação. Então, a Bíblia aberta, balanceada pela vela acesa, que significam amor, luz e luz, amor. Para Carla. E, portanto, devemos chamar de complexo de distorção mental e emocional deste instrumento, a visão do paraíso e a paz que ele busca. Vocês entenderam? Que tudo isso é um arranjo para ela sentir paz e como se ela estivesse no paraíso e na paz que ela busca. Entende? É como se fosse assim, né? Construindo o ambiente para gerar a percepção daquilo que traz conforto para ela, de forma que ela fique em um estado que proporcione maior eficiência na comunicação.
Para outra imaginar, se fosse a Suzana, às vezes é falar assim, para a Suzana é só botar sei lá, só colocar uma luz violeta perto dela. Pronto, a luz violeta perto dela já faz com que ela acesse a vibração mais plena dela, para a gente, então, ter um canal eficiente de comunicação. Bom, e aí Rá continua. Nós agradecemos sua preocupação, pois isso habilitará nosso ensino-aprendizado a prosseguir mais facilmente. Aqui, deixa eu pegar o mouse, não consigo grifar direito. Então, resumindo, trazendo novamente, gente, ajuste do instrumento para eficiência. Lembrem disso, né? É eficiência. A gente já falou quanto que o universo funciona em busca de eficiência, eficácia. Eficiência, eficácia. Então tá, agora linguagem técnica. Eficiência é o processo ótimo, eficácia é o resultado ótimo, efetividade é a combinação dos dois, de eficiência e eficácia. Eu falo mais eficiência porque é um termo mais conhecido. Mas agora a gente está estudando aqui, então vamos falar tudo, né? Vamos falar o técnico também. Aí o questionador fala, então agora parece, né, tudo alinhado? Eu julgo dentro dos limites de aceitabilidade. Porque plenamente ainda não está. Mas dentro das referências que a gente tem é isso. Aí o questionador, então, começa o assunto que terminou na última sessão, que é com relação às pirâmides. Então, na última sessão, nós tivemos duas questões que estávamos guardando para essa sessão. Uma tendo a ver com a possível pedra no topo da grande pirâmide de Gizé, e a outra, aí, né, não deu para ouvir a gravação, blocos pesados. Eu sei que essas questões não são de nenhuma importância com relação à lei do Uno, mas foi meu julgamento que você pode corrigir, que isso proveria uma entrada fácil para o leitor do material. Ou seja, o questionador está pensando em quem vai ler. E aí ele pensou assim, para eu atrair pessoas para comprar esse livro, para ler esse livro, na verdade, não comprar porque ele é gratuito, para ler esse livro, eu tenho que ter alguma coisa aqui mais próximo da realidade das pessoas para chamar atenção. Vou falar vamos aprofundar essa coisa da pirâmide do Egito, já que Consciência Rá falou que foram eles que construíram a pirâmide do Egito. Então, nós estamos muito agradecidos por seu contato e iremos certamente tomar sugestões sobre como nós devemos prosseguir com isso. Esta é apenas uma ideia. E aí, Rá começa a responder. Eu sou Rá, eu não sugerirei a série de questões apropriadas. Isto é sua prerrogativa como agente livre da lei do Uno. Tendo aprendido, compreendido que nosso complexo de memória social não pode efetivamente discernir as distorções do complexo mente, corpo, espírito societário de suas pessoas. Ou seja, o que está aqui? É que eu botei isso aqui é um comentário aqui. O que está aqui? Olha lá. A consciência Rá não pode definir o quê? O que faz sentido para a gente. Então, é a gente que tem que perguntar o que a gente quer saber, né? Primeiro porque, quando eles vieram, naquela época do hoje, então, conhecido como Egito, eles trouxeram as informações, o povo distorceu tudo, então agora a gente só vai falar o que vocês querem saber. Né? E a gente não sabe o que faz sentido para vocês, e ele explica isso aqui, né? Nós desejamos agora preencher nossa honra, responsabilidade de ensino-aprendizado, respondendo o que for perguntado. Isto apenas será suficiente, pois nós não podemos sondar as profundezas dos complexos de distorção que infectam suas pessoas. É isso que eles estão falando. Olha, a gente não pode acessar essa profundeza do que faz sentido para você. E aí, esse não pode acessar, o que me veio foram duas coisas. Primeiro, eles não podem acessar porque, por conta da questão da matrix de controle. Existe contratos de influência.
né? Existem limites de intervenção. E isso já foi falado aí por outras pessoas. Enfim, sobre, acho que até o Léo Arcturiano mesmo já falou sobre isso, né? Que, olha, a gente, para entrar, tem que ser num espaço delimitado, que não sei o quê, que tarará. Então, tem regras, porque o jogo ainda, né, estava, principalmente nessa época, de domínio da Matrix de controle. Então, tem regras. Então, essa é uma primeira causa que me veio de por que eles não podem acessar o que faz sentido para a gente, para responder, enfim, diante disso. A segunda é que eles não querem acessar a nossa vibração, nesse sentido. Eles não querem se aprofundar na nossa vibração, porque eles estão buscando vibrações mais elevadas que eles mesmos. Então, talvez para eles irem fundo nisso, eles tivessem que baixar muito a vibração. Eles já estarem usando a Carla como instrumento, precisou ser um ajuste vibracional. Lembra que no início eles falam que é uma comunicação de banda estreita? Né? Então, é uma comunicação de banda estreita, não dá para eles acessarem as nossas profundezas lá, o que infecta suas pessoas. Infecta suas pessoas. A Matrix controle. Né? O que infectam suas pessoas. Mas, enfim, ele vai conseguir, com o passar do tempo, a consciência Ra consegue, sim, perceber o que o questionador está pensando, tá? Mas não necessariamente, lembra que a gente já falou, não necessariamente o que eu estou pensando aqui agora é o que lá profundamente faz sentido para mim. Exatamente o trabalho do despertar é juntar essas duas coisas. Eu constantemente pensar mais, cada vez mais, o que realmente faz sentido para mim. Não interessa o que seja. E aí, para eu trazer, porque eu preciso fazer esse movimento para que isso venha à consciência. E aí eu vejo se eu quero continuar tendo aquilo como algo que faz sentido para mim ou não, para eu conseguir trabalhar. E aí ele continua. A primeira questão, portanto, é a pedra no topo. Isso aqui acho ótimo, gente. A primeira questão é a pedra no topo. Nós inteiramos a falta de importância deste tipo de dado. Ou seja, a gente já falou que era irrelevante, você perguntou de novo, porque você acha que é, e a gente está reforçando que é irrelevante. Enfim, então vamos entender sobre. É isso aí, Suzana, tá para cá. Vamos entender sobre essa pedra no topo. E aí eles falam, né, que a chamada Grande Pirâmide tinha duas pedras no topo. Aquela, a maior, né? Uma foi nosso projeto e era de pedaços menores, cuidadosamente fabricada com o material do seu planeta que vocês chamam de granito. Isso foi fabricado por propriedades cristalinas e para o fluxo apropriado de sua atmosfera via um tipo que vocês chamariam de chaminé. Então, usou granito porque tem propriedade cristalina e porque era a melhor pedra disponível naquele momento, mais eficiente para a ventilação. A gente vai ver aqui na frente. No momento quando nós, como um povo, deixamos sua densidade, que era naquela época era a quarta densidade, não era a terceira, né? A original, ou seja, essa pedra menor de granito que eles fizeram, foi tirada e uma mais preciosa foi substituída. Ela consistia em parte de um material dourado. Isto não mudou as propriedades da pirâmide, como vocês a chamam, de nenhuma forma. E foi uma distorção devido ao desejo de uns poucos ordenarem o uso da estrutura como um lugar apenas da realeza. Eu até coloquei aqui, ó, Érica. Aqui, Érica, respondendo a Érica. Érica, resposta você. Ah, sumiu, peraí, que eu saí de lá.
Ó, tá aqui. Érica, resposta a você do motivo de ser ouro e que te respondi na exposição. Mostrar riqueza, realeza. Não tem nada para além disso, né? A Érica, eu, a Érica, a Vânia e a Cris, a gente foi lá na Tutankhamon. A Alessandra tá querendo ir, vou ver se eu levo ela lá. Então, não tem outro. O Rá tá falando, olha, botaram o ouro lá porque para eles isso é símbolo de realeza, e aí eles começaram a usar pirâmide só para realeza, entendeu? Distorceu tudo. Aí vão colocar nos termos nossos aqui, cagou na nossa cabeça que a gente fez o negócio, tudo bonitinho. Foram lá e atrapalharam tudo. Mais ou menos isso. E aí eles continuam. Você deseja questionar mais sobre essa primeira questão, ou seja, sobre essa pedra irrelevante no topo? Aí o questionador, o que você diz, o que você quis dizer com chaminé? Qual era o seu propósito específico? E aí que ele vem falar, né, que é a questão do fluxo de ar. Há um fluxo apropriado em sua atmosfera que, apesar de pequeno, refresca o todo da estrutura. Isto foi projetado tendo dutos de fluxo de ar, como este instrumento os chamaria, situados de forma que houvesse uma frescura da atmosfera sem qualquer distúrbio ocorrente, ou seja, fizeram vários, né, dutos de fluxo de ar para ficar fresquinho lá dentro da pirâmide, sem ter ventania ou distúrbio em termos do quê? Do alinhamento energético que precisava. Aí eu vou trazer a imagem da pirâmide para a gente ver, né? Aí, assim, uma pena que eu não consegui, se vocês conseguem, mas eu acho que vai ser, enfim, não acredito que terá, né, imagem dessa pirâmide de antes de trocarem o topo dela. Não vai ter isso, né? Não vai ter isso. Mas eu trouxe a imagem da pirâmide por dentro, porque eu entendo que por dentro eles mantiveram de alguma forma a estrutura, e eu vou mostrar aqui como que faz sentido certa parte da pirâmide, não, talvez não toda a estrutura, mas parte dessa estrutura interna faz muito sentido em relação ao objetivo inicial da construção das pirâmides, né, que a gente viu, e ele vai repetir aqui, vai aprofundar. Porque eu acredito que eles não tenham mudado muito esse interior, não. Só ressignificado em termos de para que servia. Aí, vejam só, gente. Questionador, como os blocos foram movidos? Rá, eu sou Rá. Você deve imaginar a atividade dentro de tudo que é criado. Não é o que a gente sempre fala? Tudo não é feito de átomos, tudo não é feito das moléculas, e esses átomos, essas moléculas não estão em movimento o tempo todo? Então tem atividade dentro de tudo que é criado. A energia é, apesar de finita, muito grande, comparada ao entendimento e distorção de suas pessoas. Então, este é um ponto óbvio, bem conhecido por suas pessoas, mas pouco considerado. Então, olha só, o que eles estão falando? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que esse mouse é feito de átomos, moléculas. Todo mundo sabe que esse óculos é feito disso. Todo mundo sabe que esse computador é feito disso. É óbvio, mas as pessoas desconsideram, né? Elas desconsideram que está tudo em movimento. Está tudo em movimento. Ou não se atentam a isso. Eu, por exemplo, eu comecei a me atentar mais a isso uma época, eu acho que eu era adolescente. Eu vi um vídeo, eu era adolescente, eu vi um vídeo que ia aproximando assim nas coisas. Você já deve ter visto também, que é um vídeo antigo, já passou várias vezes. Ia aproximando nas coisas assim, tipo numa mesa, e mostrava a molécula lá em movimento, vibrando, para manter aquela estrutura. Ou seja, tudo não passa de energia condensada, mas é energia, tem movimento, tem atividade. E é isso que Rá está falando. Ora, como que os blocos foram movidos? Então, primeiro, entenda que tem atividade ali, filho, está movimentando. Os blocos não está parado. E vocês sabem disso, né? O seu povo, os humanos sabem disso, mas esquece.
Então, esta energia é inteligente. Olha só, se ela é inteligente, existe um raciocínio. Além de ser inteligente, ela é hierárquica. E aqui ela vai seguir qual hierarquia? Eu não trouxe de novo para não repetir que a gente já viu. Ela vai seguir aquela hierarquia dos planos, dos grandes planos. Onde que está, em termos daquela estrutura didática que o Caibalion mostra, onde que estão o plano material, né, das pedras, desses elementos que a gente chama de, até esqueço o nome que a gente dá, inorgânico, né? Inorgânico. Então, eles estão abaixo, hierarquicamente, de qualquer humano, por exemplo. De qualquer humano. De seres que são mestres, ascensionados, deuses e tudo mais, ainda mais. Né? São ali as primeiras estruturas. Deixa eu ver aqui, para eu trazer para a luz, para vocês vão lembrar, que vocês não vão lembrar. Que está aqui só um mente mental, não é? Aqui, ó. Vou compartilhar aqui, porque eu sei que vocês não estão lembrando. Só para a gente, ó. A hierarquia começa aqui, ó. O plano da matéria, sólidos, líquidos, gasosos. O plano da matéria A, o plano da matéria B, matéria radiante, energia de radiação eletromagnética gravitacional. Plano da matéria C, matéria sutil e tênue. Plano da substância etérea, penetra todo espaço, onda, ela entre matéria e energia. Plano da energia A. Então, o primeiro de tudo é plano da matéria. Já subimos aqui de plano. Hierarquia está subindo. Calor, magnetismo. O B, força sutil da natureza. O C, usado só por entes espirituais. Estão na seção. Substância etérea também. Participa aqui. Por aí vai. Aí começa o plano mental. Mental mineral, mental elemental, mente vegetal, mente elemental, mente animal, mente elemental, mente hominal. Então a gente está aqui. Mineral está aqui. Ele é inteligente. Ele está no plano da mente. Entendeu? Para além do plano mental, a gente tem o plano que está aqui. Não, peraí, esse aqui está explicando ainda. O grande plano espiritual, que ele está hierarquicamente depois do plano mental. Nós estamos, enquanto humanos, no plano mental hominal, que é o último nível antes do plano espiritual. Né? Só que dentro do plano mental hominal tem 7 subníveis, vamos dizer assim. Lembrando que essa é uma divisão didática, tá, gente? Do lado que o Caibalion apresenta, mas, mesmo sendo didática, mostra aqui para gente essa questão hierárquica que a consciência Ra está trazendo na descrição aqui dessa matéria, né, para explicar como que os blocos foram movidos. Então, essa energia inteligente é hierárquica. Muito como seu complexo mente, corpo e espírito habita em uma hierarquia de veículos. Então, entende? É o que ele está falando. O nosso espírito, ele habita em vários veículos, de vários planos. Então, existe uma hierarquia nisso também. Né? E retém, portanto, a cápsula ou forma o campo e a inteligência de cada corpo balanceando ou ascendentemente balanceado, ou ascendentemente inteligente. Assim também é com cada átomo de tal material como a rocha. O que ele está falando? A gente não tem aí os registros acásticos das coisas que a gente vai passando, não tem tudo, daqui a pouco, quando a Matrix estiver totalmente desligada, a gente não vai lembrar de tudo, todas as vivências e tudo mais? Então, a pedra também. Ela como sendo
né, do plano mental mineral, tendo como princípio, ela tem princípio inteligente, então ela também guarda informações, conhecimentos das manifestações que aquela inteligência vivenciou. Quando se pode falar com aquela inteligência, a energia finita da rocha, corpo, física ou química, é colocada em contato com aquele poder infinito, que é residente nos corpos mais bem sintonizados, sejam eles humanos ou rochas. Ou seja, quando você consegue falar com essa inteligência, é estabelecido contato por meio, né, com aquele poder infinito. Qual que é o poder infinito para a gente aqui? É essa energia crística do todo. E aí, aquele corpo sintoniza a vibração que se quer e realiza o que se deseja nessa sintonização. Ou seja, obedece ao comando. Com esta conexão feita, uma solicitação pode ser dada. A inteligência infinita da rochosidade se comunica com seu veículo físico e aquela divisão em movimento que é desejado é então realizado através da disposição do campo de energia da rochosidade, da finitude para uma dimensão que nós podemos convenientemente chamar simplesmente de, deixa eu só passar lá, de infinidade. Aí eu tinha escrito aqui, eu tinha colocado, ou seja, comando dado é comando executado. E logo depois, eu não tinha lido embaixo ainda, logo depois veio. Desta forma, aquilo que é requerido é realizado, devido à cooperação do entendimento infinito do Criador, habitando na rocha viva. Ou seja, cooperação do entendimento infinito do Criador habitando na rocha viva, que é o processo da cocriação, aspecto masculino e feminino, né? O feminino criando o que recebeu de ativação do masculino. No caso aqui, a rocha recebeu o comando externo, porque hierarquicamente ela deve, olha só, também na busca da eficiência. A rocha, no estado dela, mesmo que inteligente, ela entende instintivamente que é importante para ela ter experiências que sejam superiores à que ela até então teve. Então, ela obedecer a um comando superior é uma forma dela experimentar energias superiores, dela ter vivências que vão contribuir com o avançar dela no processo dela. E é a mesma coisa, por exemplo, também, a gente. A gente entende que Jesus, um mestre ascensionado, é alguém que está hierarquicamente acima de nós e que seguirmos as coisas de Sananda, vai fazer com que a gente também vivencie coisas que vão nos proporcionar acesso aí a mais vibrações que até então a gente não tem. Só que qual que é a nossa distorção, né? O nosso problema nisso aí? A gente idolatrou, ao invés de olhar, como o próprio nome diz, né? Mestre. Eu, enquanto aprendiz, vou aprender e me tornar um mestre para ensinar, e aí vem o processo que a consciência Ra sempre fala: ensino-aprendizagem, ensino-aprendizagem. Ao mesmo tempo que a gente está aprendendo, a gente ensina, e a gente ensina e a gente aprende. Então, a rocha, né, dentro da perspectiva de conectando a energia crística do Criador, do todo, né, que a gente já falou sobre isso. Eu dei o exemplo de Sananda aqui, mas poderia ser Buda, poderia ser outra coisa. Deus, sei lá, qualquer um. É esse mesmo processo que a rocha fala. Pô, então peraí.
tem um ser superior a mim me pedindo para executar um comando, eu vou executar, porque se ele é superior a mim, isso é uma experiência que vai contribuir comigo, né? Faz todo sentido pensar assim. Então, isto é claro, o mecanismo pelo qual muitas coisas são realizadas e que não estão sujeitas a seus meios atuais de análise física da ação à distância. E aí, ele está explicando então o quê? Olha, muitas coisas são feitas assim, entendeu? Mas vocês não conseguem, vocês não têm um método de análise apropriado para medir essas ações feitas à distância ainda. Então, vocês acham que não é possível acontecer, mas é possível. É isso que, resumidamente, eles estão trazendo aqui. Aí, o questionador fala, bom, então, se você falou isso, eu tenho que lembrar daquela passagem que todo mundo fala, né? Que se você tem fé o suficiente, você pode dizer para uma montanha se mover, a montanha se moveria. Eu suponho que isso é aproximadamente o que você está dizendo. E eu estou supondo que se você estiver plenamente ciente da lei do uno, então você é capaz de fazer estas coisas. Isso está correto? E aí a consciência Ra vai dizer que, mais ou menos, né? Eu sou Ra, distorção vibratória de som, fé. Eu acho assim, fantástico isso, né? A distorção vibratória de som, fé, ou seja, fé é uma palavra que a gente fala, ela tem uma vibração, ela tem um som, e isso ativa alguma coisa, né? E não só fé, mas qualquer outra palavra. Por isso que eles falam que o que a gente fala é muito relevante, né? É talvez um dos blocos que causam tropeço, olha aí, entre aqueles no que nós podemos chamar de caminho infinito e aqueles na provação, entendimento finita. Por que, gente, que eles trouxeram isso? Tiveram esse cuidado? Porque na nossa construção social, na nossa construção cultural, a fé é muito associada à religiosidade, né? E aí eles, então peraí, né? Não é tipo assim, vamos esclarecer isso, né? Esse termo fé tem que ser utilizado com cautela. Por quê? Ali, igual ele falou, né? A confusão entre o caminho infinito, que é esse movimento de retorno ao todo, e a questão finita que a religiosidade traz, né? De provação, de pagar o que fez e de não sei o quê, da roda samsara, resumidamente, podemos dizer assim. Então, você está precisamente correto no entendimento da congruência entre fé e infinidade inteligente. Entretanto, que é o fé, é um termo espiritual, e o outro, mais aceitável, talvez para as distorções da estrutura conceitual daqueles que buscam como medida e caneta. Ou seja, infinidade inteligente é um termo mais adequado para quem está mais racional nessa espiritualidade do que o termo fé, né? Para não confundir com a religiosidade. Então, eles dão aqui uma opção no sentido de entendimento disso, tá? A congruência, porque Ra pegou o pensamento do cara, falou: olha, o que você está pensando tem congruência, sim, tem alinhamento, sim, com o que a gente falou. Só tome cuidado com essa palavra fé, porque a palavra fé tem esse viés espiritual, no caso religioso para a gente, né? E talvez o termo mais adequado ao que significa efetivamente essa fé seja infinidade inteligente. Aí o questionador. Então, se o indivíduo está totalmente. Essa pergunta dele eu achei bem confusa, mas Ra entendeu. Então, se o indivíduo está totalmente ciente com relação à lei do uno e vive, e é a lei do uno, né? Vive a lei do uno, é a lei do uno, tais coisas como a construção de uma pirâmide por esforço mental direto seria corriqueiro. É a cocriação, né?
Então, se eu vivo a lei do Uno, eu pensei e crio. É isso que eu devo entender? Estou correto? E aí, Ra vai explicar mais minuciosamente. Eu sou Ra. Você está incorreto, no sentido de que há uma distinção entre o poder individual através da lei do Uno e o entendimento combinado, ou da mente, corpo e espírito do complexo de memória societário da lei do Uno. E aí o que ele quer dizer? Ele vai explicar melhor isso. No primeiro caso, ou seja, no poder individual através da lei do Uno, apenas o indivíduo uno, único, purificado de todas as falhas, poderia mover uma montanha. Naquele caso, do entendimento em massa da unidade, cada indivíduo pode conter uma quantidade aceitável de distorção, e ainda assim, a mente massiva poderia mover montanhas. O que ele está querendo dizer? Olha, para uma pessoa só mover montanha, ela tem que estar. O que é estar purificada de todas as falhas? Tem que estar em total alinhamento. Tem que estar em total alinhamento consigo mesma, com o todo, com essa compreensão, né? Não ter distorção do ego e tudo mais. Agora, se a gente fala de um complexo social, ou seja, de um grupo de pessoas, né, de uma sociedade, a sociedade em si, ela tem essa força de mover a montanha, mesmo que cada indivíduo tenha um pouquinho ainda de falha, porque o somatório desse todo é mais forte do que as pequenas falhas individuais ali. Então, esse todo, esse complexo social, consegue mover a montanha. E é esse movimento que a consciência Ra fez. Eles, enquanto complexo social, possuem individualmente ainda suas distorções, mas coletivamente eles conseguem movimentar a montanha. E é claro, gente, que aqui aí a gente vai passar, nossa, mas então eu não vou criar nada. Mas... não é assim, né? A gente também é porque a consciência Ra, ela é muito minuciosa nas coisas. Nós já sabemos que sim, se a gente não tiver plenamente alinhada, energia crítica, o que faz sentido para a gente, de verdade e tudo mais, não vai cocriar mesmo, não. Entendeu? Não vai cocriar mesmo, não. E aí que vem também a compreensão e a clareza de que, olha, o quão vigilante a gente precisa ficar com os grupos aos quais a gente pertence e fortalece. Por quê? Porque o complexo, o coletivo, ele pode ter um poder de movimentação que o indivíduo não tem. A gente vai ampliando o vórtex, ampliando esse campo eletromagnético de influência. Por isso que, eu já falei aqui e repito, como vai ser o nosso futuro? Depende de nós. Depende do que a maioria, né, no sentido assim, é claro que a gente agora já tem vários grupos, né? A gente já tem vários grupos. Mas aquele grupo que pensa que vai ter uma enchente, vai ter enchente. O grupo que pensa que vai explodir o negócio, vai explodir o negócio. O grupo que... Entende? Porque aquela consciência coletiva, mesmo com as falhas individuais, ela consegue ter uma força no campo eletromagnético que movimenta o que se deseja ali. Então, quando a pessoa sente que para ela faz sentido, não, eu vejo um paraíso, eu vejo todo mundo feliz, próspero, abundante, alegre, para ela aquilo é verdade. Se ela junta com mais gente que também tem aquilo como verdade, colapsa aquela realidade para aquele grupo. Entenda, tem uma probabilidade maior de colapsar aquilo para aquele coletivo. E é o que a gente veio colapsando o tempo todo na nossa existência aqui.
O que foi passado para a gente como programação? Falei de programação hoje no Pílulas. O que foi passado de programação para a gente? A gente foi aceitando como verdade, a gente nem questionou, e isso ia colapsando. O nosso colapso, a nossa sustentação do que era verdade é que ia mantendo a manifestação da forma que é. Lá no Caibalho não fala que apesar da gente ser uma criação mental do todo, é importante a gente achar que a gente é real para sustentar a holografia, senão não se sustenta. Então, o que a gente foi ensinado que era verdade, a gente foi sustentando para sustentar essa estrutura. Senão ela não se sustenta. Que é o que está acontecendo, né? Com muitas pessoas aí nesse processo de despertar, algumas coisas estão caindo por terra. Estão se desmoronando. Bom, e aí ele continua. O progresso é normalmente a partir do entendimento que vocês agora buscam, de uma dimensão de entendimento que é governada pelas leis do amor e que buscam as leis da luz. Então, a gente tem entendimento, então, a gente quer entender. Beleza, quer entender? Aí a gente começa pelas leis do amor e avança para as leis da luz. Não foi assim que muitos de nós caminhamos aqui no nosso processo? Algumas pessoas, né? Muitos nascemos em berço católico. Aí muitos foram para o espiritismo, ou suas vertentes. Né? Então, aqui, lá, caminhando o quê? Na lei do amor. Aí chegou na lei da luz, que é, né, para além de qualquer uma dessas, né, de religiões específicas. Entender que o ponto está em algo que o amor também é luz, né? O último ponto da escala aqui, é o quê? O último ponto da escala é dá para ler? Iluminação. Iluminação. Né? Iluminação é o quê? Luz. É o último ponto. Aqueles que estão vibrando com a lei da luz buscam a lei do uno. Então, depois que eu acesso a iluminação, o que acontece? Eu me perco, né? Eu mergulho, eu me dissolvo no todo, no uno. Aqueles que vibram com a lei do uno buscam a lei da eternidade, porque aí eu compreendo, quando eu me dissolvo no todo, o todo é todo para sempre. É onde está o infinito, é onde está o para sempre, é onde está o real. Isso está lá no Kybalion também. Nós não podemos dizer o que está além desta dissolução do self unificado com tudo que existe, pois nós ainda buscamos nos tornar tudo que existe. E ainda somos nós. Então, eles estão falando que eles também estão em processo, né, de ascensão, e esse processo de ascensão deles, eles ainda estão em uma consciência coletiva, eles ainda são um grupo, eles não estão ainda plenamente dissolvidos, então eles não conseguem falar para a gente o que acontece depois disso. Eles só conseguem falar até onde eles têm o entendimento. Bom, mas então a pirâmide foi construída pela ação mútua de muitos de seu povo? Eu sou Ra. Eu marquei até de outra cor, porque tipo assim, gente, tá aí, gente, tá respondido como é que construiu a pirâmide, quem construiu, entendeu? Para mim não tem que especular nada, tá falando aqui. Eu sou Ra. As pirâmides que nós pensamos / construímos foram construídas a partir de formas de pensamento criadas por nosso complexo de memória social. Simples assim. Então a rocha foi criada ao ser pensada no lugar, em vez de movida a partir de um lugar, de algum outro lugar? Isso está correto? Eu sou Ra. Nós construímos com rocha eterna a grande pirâmide, como vocês a chamam. Outras das pirâmides foram construídas com rocha movida de um lugar para o outro. O que é rocha eterna? Eu sou Ra. Se você puder entender o conceito de formas pensamento,
você perceberá que a forma pensamento é mais regular em sua distorção que os campos de energia criados pelos materiais na rocha. Ou seja, eles, né, criaram por meio da mentalização lá, manifestaram efetivamente. Não tem gente que manifesta um troço na mão, né? Então manifestaram lá as rochas, e aí eles vão falar que essa manifestação em forma pensamento, ela é mais regular do que um tijolo ter sido criado, um martelo ter sido criado, e você pega o martelo e martela o tijolo. Entender? A gente criou um intermediário no processo criacional. Né? É isso que eles estão falando. Então, que foi criado através de forma pensamento, a partir de pensamento para energia finita e estado do ser em sua, digamos, reflexão distorcida do nível de forma pensamento. Então, é isso que eles estão falando. Vocês não têm necessidade de pegar um martelo e martelar. Entendeu? É só pensar no prego martelado. Só que a nossa essa construção, né, feita de finitude e de tangibilidade, que seja, faz com que a gente tenha construído uma outra etapa no processo de criação, faz com que a gente tenha dificultado o processo de criação do negócio, entendeu? O negócio tem, tipo, 2 etapas, a gente inventou de ter 5. Tipo isso. Então, eles continuam. Podemos te responder de qualquer forma mais útil? Aí o questionador. Isso é um pouco trivial, mas eu estava imaginando porque, naquele caso, a pirâmide foi feita de muitos blocos, ao invés da coisa toda ser criada de uma vez. Né? Então, já que vocês criaram, então é porque vocês não criaram um troço único, criou um monte de bloquinho parecendo que colocou. Aí Ra vai responder. Eu sou Ra. Há uma lei que nós acreditamos ser uma das distorções primárias da lei do uno mais significantes. Esta é a lei da confusão. Lembra no Star Trek, primeira diretriz? Que é o quê? Eu não posso intervir em algumas coisas da comunidade, né? Não posso atrapalhar algumas crenças e tudo mais. Então, a lei da confusão, que é o quê? Vocês chamam essa lei de livre-arbítrio. Nós desejávamos fazer uma máquina de cura ou complexo de proporção tempo-espaço que fosse tão eficaz quanto possível. Tá vendo aí? Eficaz a palavra. Entretanto, nós não desejávamos permitir que o mistério, não desejávamos permitir que o mistério fosse penetrado pelas pessoas de tal forma que nós nos tornássemos adorados como construtores de uma pirâmide miraculosa. Assim, ela parece ter sido feita e não pensada. Né? Tipo assim, olha, como vocês têm essa mania de endeusar os outros, então a gente queria fazer o troço para resolver o problema, a gente não queria levar os ouros. E a gente sabe que se a gente fizesse um troço único, a gente ia levar os ouros. Né? E o foco ia ficar na gente. Ai, construíram a pirâmide miraculosa. Não é isso. Então a gente fez o negócio para parecer que vocês fizeram. Para não ficar questionando muito, não ficar falando também que era um milagre feito. Que aí, olha só, vejam. Jesus fez vários milagres na frente de várias pessoas, né? O que a gente interpretou? Que a gente tinha que grudar em Jesus, que quem faz milagre é ele. Entendeu o que a consciência Ra pensou? Não, a gente não quer que pareça um milagre, porque senão vocês vão grudar na gente. Não é isso. O foco não é esse. Né? E Jesus fez os milagres para quê? Para mostrar para a gente que a gente também pode fazer igual ele faz, só que aí a gente também interpretou de outro jeito. Né? Questionador continua. Bem, então você fala da pirâmide, especialmente da grande pirâmide, eu suponho, como primariamente uma máquina de cura, e também falou dela como um dispositivo de iniciação. São estes um e o mesmo conceito? Aí vai explicar de novo para que serve a pirâmide.
Eles são parte de um complexo de intenção, compartilhamento de amor-luz. Para se usar os aspectos de cura apropriadamente, era importante ter um canal purificado e dedicado, ou energizador, para que o amor-luz do infinito criador fluísse através dele. Assim, o método de iniciação era necessário para preparar a mente, o corpo e o espírito para servir no trabalho do Criador. Ou seja, os dois são integrais. Então, a fazer a iniciação era fundamental para o propósito final da pirâmide, que era a cura. Por quê? Porque a energia de cura ela tinha que passar por um canal purificado. Então, a iniciação era o processo de purificação deste canal. Aí o questionador fala, a forma da própria pirâmide, ela é uma função chave no processo de iniciação? Esta é uma pergunta extensa. Nós sentimos que nós devemos começar a pedir a vocês que reavaliem e perguntem mais em uma sessão posterior sobre este, de alguma forma, digamos, ponto informativo. Então, vamos ver como é que eles vão começar a explicar. Então, para começar, existem duas funções principais da pirâmide em relação aos procedimentos iniciatórios. Uma tem a ver com o corpo. Então, aqui, primeiro, ele vai falar só da purificação do canal. Então, uma tem a ver com o corpo. O que é o corpo? É o canal. Antes do corpo ser iniciado, a mente deve ser iniciada. Só que no nosso contexto, para a mente ser iniciada, o corpo precisa silenciar. E é o que eles vão contar aqui. Este é o ponto a partir do qual a maioria dos adeptos de seu ciclo atual encontram seus complexos mente, corpo e espírito distorcidos. Então, ele está falando o quê? Que no nossa manifestação, a maior parte dos problemas para ser um canal purificado tem relação com esse processo mente-corpo, assim, de você iniciar primeiro a mente, para você entender que o corpo é um reflexo dessa mente. A gente é muito olhar para o corpo primeiro. Então, quando o caráter e personalidade, que é a verdadeira identidade da mente, então olha aqui uma informação importante, né? Caráter e personalidade é a verdadeira identidade da mente. Ou seja, né? Então aquele indivíduo, quem é aquela pessoa? É uma pessoa boa, né? Na nossa classificação, uma pessoa, veja o caráter e a personalidade. Isso responde aí o que é a identidade da mente, do indivíduo. Por que é importante a identidade da mente? Porque a gente se comporta conforme essa identidade da mente, que é o nosso mindset. E aí eu fiz uma retradução aqui, que eu acredito que ficou melhor. Deixa eu só chegar para cá para aparecer. Ok, assim. Então vamos lá. Vou ter que reduzir um pouquinho aqui, gente, o zoom. Peraí. Pronto. Reduziu para vocês? Deixa eu ver, reduziu. Então vamos lá. Quando o caráter e a personalidade, que é a verdadeira identidade da mente, tiverem sido descobertos, o corpo deve ser conhecido em todos os sentidos. Então, primeiro você faz, aí vem, né, o autoconhecimento. Primeiro você faz a investigação mental sua, todo esse processo de caráter e personalidade, para você ter a identidade da sua mente. E aí, só depois disso, você começa a prestar atenção e a perceber o seu corpo, a conhecer o seu corpo pelos seus sentidos. Assim, as várias funções do corpo precisam ser compreendidas e controladas com desapego. Olha só. Então, aqui eu estou continuando aqui, ó. Tá? Aqui eu cortei, tudo está cortadinho aqui, é porque eu reescrevi dessa forma, né? Tiveram sido descobertos, o corpo deve ser conhecido em todos os sentidos. Ponto. Assim, as várias funções do corpo precisam, aí pula para cá,
ser compreendidas e controladas com desapego. Esse controladas, né, é a tradução real no termo tal, mas aqui a gente coloca, e eu reitero para vocês, o termo geridas, né, ser compreendidas e geridas com desapego. Então, olha só que importante. A gente aprendeu tudo errado, né? A gente aprendeu, olha para o corpo, depois você olha para a mente, depois... Não. Começa pela mente, para você saber quem é, para você ter consciência de quem é, a identidade da sua mente, o que faz sentido para você, o seu mindset. Aí depois você começa a perceber o seu corpo por meio dos sentidos. E aí, nessa percepção, você vai compreender como o seu corpo funciona e vai conseguir gerir o seu corpo com desapego. Ou seja, entendendo que este corpo é um instrumento. Então, o primeiro uso da pirâmide, então, é o adentrar na pirâmide para propósitos de privação de entradas sensoriais. Então, assim, o primeiro uso da pirâmide, o indivíduo vai entrar lá para ele parar de usar os sentidos dele. Para ele fazer o quê? De forma que o corpo possa, em um sentido, estar morto e outra vida começa. Ou seja, você tem que entrar na pirâmide primeiro para você calar o seu corpo e se aprofundar na sua mente. É isso. Então é como se você matasse o seu corpo. E por que que uma outra vida começa? Aí você começa a aprofundar na sua mente, depois que você vai para os sentidos, depois que você vai... Um novo corpo também vai nascer. Um novo corpo vai se manifestar, um novo ser vai se manifestar. Você entrou lá preocupado com o que você está vendo, com o que você está ouvindo, com o que você está sentindo, de cheiro, de paladar, de tato, com o que você está tocando. Não, não. Cala o corpo. Deixa a mente falar, né? Deixa a personalidade falar, deixa o caráter falar. Investiga você. Esse é o autoconhecimento, né? Esse é o autoconhecimento. Nós aconselhamos neste momento quaisquer questões necessárias e um término relativamente rápido dessa sessão. Você tem qualquer pergunta neste tempo e espaço? Questionador. A única pergunta é se há algo que nós fizemos errado ou qualquer coisa que nós podemos fazer para tornar o instrumento mais confortável. Nós examinamos este instrumento. Este instrumento tem sido muito auxiliado por essas precauções. Nós sugerimos apenas alguma atenção ao pescoço, que parece neste corpo de distorção estar distorcido na área da força-fraqueza. Mais apoio, portanto, à área do pescoço pode ser um auxílio. Então, sempre preocupados aí com esse bem-estar, né, da Carla. Questionador, nós devemos fazê-la tomar água do cálice atrás de sua cabeça após nós a carregarmos, ou nós deveríamos usar um copo de água diferente? Aquele e apenas aquele cálice deverá ser o mais benéfico, já que o material virgem, vivendo no cálice, aceita, retém e responde à vibração de amor ativada por seus estados do ser. Então, olha que interessante, né? As coisas que não são virgens, que já foram usadas, já receberam outras vibrações. Podem até ser limpas, mas jamais serão virgem novamente. Por quê? Se são inteligências, o conhecimento fica, a vivência fica de alguma forma marcada. E aqui eles estão falando, não muda não esse cálice, não, é esse copo mesmo, vocês usam esse mesmo, porque ele é virgem, então ele está assim, plenamente aberta à energia que vocês estão mandando, que é a energia ideal do amor, né? No estado ativada por seus estados de ser, né? Que vocês estão emanando.
Então, continuo usando isso. Para a gente entender um pouco, né, sobre, enfim, as coisas também que a gente vivencia no dia a dia. Então, eu sou Ra, deixarei agora este grupo, me regozijando no poder e na paz do Criador, Adonai. E aí termina a terceira sessão. E eu trouxe aqui a foto da pirâmide por dentro. Eu peguei uma foto, né, de pirâmide por dentro lá, que eu achei mais clara aqui para a gente mostrar. E aí tem uma parte aqui que eu quero mostrar para vocês, que é exatamente, olha só. Eu não sei se teve alteração para cá mais. Olha, vejam, canal de ventilação, tá vendo? E aqui aqui é uma entrada. Câmara subterrânea. O que eu entendo, né, que é esse caminho? Aí eu acredito que a estrutura interna, ela possivelmente foi pouco alterada em relação à questão alegórica do enfeite de ouro, não sei o quê. Esse primeiro processo que ele fala da iniciação, da purificação, de que primeiro a gente tem que, né, calar o corpo, calar essas questões sensoriais, me veio imediatamente que esse pode ser aqui, ó, e que é, né, quando a gente vê a imagem da pirâmide, é o primeiro caminho, é o primeiro ponto. Porque aqui é um lugar, né, completamente assim, vai estar escuro, não tem o que você tocar, né, o cheiro reduzido ao máximo as questões sensoriais. E aí, depois que você tem uma outra pirâmide, deixa eu ver aqui. Tem uma outra pirâmide que fala que é como se aqui fosse, né, o caminho descendente e para cá o caminho ascendente. Ou seja, primeiro vai descender, e aí lá, aqui no texto do mundo está falando isso, né? Então, primeiro a gente faz o movimento de calar o corpo, para a gente fazer essa ativação da mente, para renascer. Depois, então, tu sobe. Entende? Depois que você avança. Também é uma outra coisa, né? Não tem muita informação de se por dentro já acharam alguma pirâmide de outra forma e tudo mais. Eu achei que estava escrito, chama câmara subterrânea, o poço e tal. Mas, enfim, talvez indo lá, né? A gente consiga perceber melhor. Eu achei curioso isso aqui, eu trouxe para vocês essa imagem, né, desse entendimento do processo de iniciação. Que aí depois vem para a questão, né, da cura, e tudo pensado em termos estratégicos de maior eficácia, de maior efetividade, né, eficiência e eficácia para o processo de cura. Aí se aqui tem ouro, se é granito, tanto faz. E, gente, aí, hoje acabamos antes, hein? Hoje foi mais rápido, eu falei que a sessão era menor, apesar de ter conhecimentos aprofundados, informações aqui profundas, mas foi menor. Alguma questão, alguma dúvida, algum comentário? Foi menor a sessão, mas não menos profunda, né? Eu fiquei aqui com a pulga atrás da orelha aqui a questão do simples, né? Que a gente acaba complicando a cocriação e a gente fica pensando no caminho, mas que você já tem que pensar na solução, né? Algo já concreto e definitivo, não sei como seria a palavra. É essa Simples, é conversa. mais simples do que a gente acaba complicando, né? O simples, sempre o simples. Exato. É o Simples que simples e a funciona. gente complica, né? A gente cria etapas para criar necessidade, para, enfim, né? Para Todo esse processo. dificultar. Ah, não, você quer botar aquele tijolo ali, ó? Para isso você tem que ter um carrinho, né? Para isso o carrinho tem que ter uma roda. Para isso você tem que ter força.
para carregar o carrinho que vai carregar o tijolo. E a gente vai construindo essas etapas, né? E vai... porque a construção de sentido, hoje, que está mais em voga essa coisa de storytelling, você vê que qualquer coisa você cria um storytelling, você cria o sentido para o negócio. E se você não tem aí o conhecimento ou a clareza, você segue o que faz sentido para o outro, né? Então a gente, por muito tempo, foi seguindo esse sentido de que, não, é verdade, para eu levar o tijolo daqui até ali, eu tenho que pegar um carrinho de mão, tem que ter força para colocar o tijolo, eu tenho que andar ali para levar para lá, e assim vai. Né? E aí dessa forma, a gente sustenta essa manifestação deste jeito. Aí, quando a gente começa a questionar isso, ou até mesmo conversar com essa inteligência, aí a gente vê aquela colher da Matrix que vira para lá e para cá. Né? Que aí a gente entende que é uma inteligência que se movimenta o tempo todo e é só eu pedir, dar o comando que ela realiza. Porque faz sentido para ela realizar, ela também está... É uma relação de ganha-ganha. Ela realizar o que eu comando é uma relação de ganha-ganha. Porque ela também está ganhando, né? Exatamente. Se todos tomamos um, exatamente. Ela está ganhando. Né? É o movimento que a gente fez com Jesus aqui. Era uma relação de ganha-ganha. A gente queria seguir ele porque a gente, né, que sentia que ia ganhar alguma coisa. E ele também ganha, né? No caso, ele ganhava, quanto mais gente ascensionasse, vamos dizer assim, melhor. Só que a gente distorceu, né? Sim. A interpretação da coisa. Então, a preocupação de Ra nesse sentido, para mim, também faz todo sentido, né? Se preocuparem com relação à pirâmide, parecer que é tijolo. Eu quero ir nessa pirâmide, gente. Imagina, troço, entrar no trem desse. Quero sentir. Mas para fazer o alinhamento, Lívia, pelo que eu falei, mais gente consegue cocriar, mas uma pessoa só tem que estar em perfeito alinhamento. Isso deve ser bem complicado, né? Isso quando são coisas assim enormes, né? O que eu entendo que eles trouxeram? Eu quero cocriar eu quero cocriar um pedaço de bolo de chocolate. Uma coisa. Agora, eu quero movimentar, porque a consciência Ra, não sei se vocês perceberam, ela vai responder ao que o cara perguntou. O cara perguntou movimentar uma montanha. Entendeu? Se o cara tivesse falado manifestar um pedaço de bolo de chocolate, talvez a consciência Ra ia responder assim: não, sim, você consegue. Agora, movimentar uma montanha, para você, enquanto indivíduo, conseguir movimentar a montanha sozinho, sem um coletivo de consciência, sem um campo eletromagnético maior, você tem que ter um campo eletromagnético grande. E para você ter um campo eletromagnético grande, você precisa estar o mais purificado possível, que é o quê? Na verdade, é o quê? Você precisa estar o mais ascensionado, o mais vibrando alto possível. Por quê? Porque é de lá que você vai ter um ponto de vista, você vai acessar essa inteligência maior, você vai saber como fazer isso. Você vai saber como fazer. Agora, se você sabe como fazer, mas você não tem a potência, a energia que precisa, porque aí vem a física e a química. É energia com energia. E a energia, ele colocou aqui, a energia finita. Para movimentar, gente, gasta energia. Se eu não tenho energia suficiente para gastar nessa movimentação sozinha, eu preciso me juntar, eu preciso, né, ter mais energia para gastar na movimentação. É isso também que a gente tem que entender.
A movimentação, ela gasta energia. Movimento gasta energia. Por isso que você corre e caminha para emagrecer. Em termos atômicos, é a mesma coisa. O salto do elétron de uma órbita para outra, de uma órbita mais próxima ao núcleo para uma mais afastada, que é o salto quântico, gasta energia. Gasta energia. Para isso aqui ficar vibrando condensadamente e formar essa capinha, gasta energia. Por isso que a coisa vai deteriorando. Gasta energia. Então, tem a consciência Ra é muito literal, né, conforme a pergunta. Então, ele falou movimentar uma montanha. Aí, para você movimentar uma montanha você sozinho, no caso, nem Jesus esteve movimentando. Né? Pelo menos não mostrou pra gente. Pelo menos não mostrou pra gente. O outro lá abriu o mar. Teve um que abriu o mar. Já é uma movimentação grande. Né? Só que ele não estava, assim, ele abriu o mar, mas ele não estava sozinho. Tinha um grupo junto, acreditando também. Entende? E a gente não sabe se teve ajuda, se foi só ele, como é que foi. É isso que a consciência Ra está falando, né? Dependendo da dimensão da coisa que você quer movimentar, aí sozinho é mais desafiador. Não é impossível, é mais desafiador. Mas um coletivo é mais fácil para você fazer esse movimento. Porque a consciência Ra é muito literal. Então, às vezes, a gente faz por correspondência e fala assim, não, então eu não consigo criar o que eu quero. Calma, não é assim. Não é assim. Né? Talvez seja assim, você sozinha quer criar um planeta inteiro completamente diferente do que todas as pessoas. Aí já é, né, mais desafiador. Mas também não é possível. Por isso que as pessoas... Aí a gente estuda isso, né, na psicologia social, na sociologia e tudo mais. As pessoas, elas buscam indivíduos com afinidades para formarem grupos, porque isso fortalece o que faz sentido para ela. E aí é a mesma coisa aqui nesse ponto. Quanto mais a gente se conecta, então, as pessoas que fazem sentido, né, com essas afinidades, quanto mais a gente forma esse grupo com com pessoas, seres que temos afinidade para fortalecer o que faz sentido para a gente está criando o quê? Que a Abraham Hicks chama, a gente está criando um vórtex. A gente está criando um campo eletromagnético deste grupo, ampliando, potencializando esse sentido, esse ponto de conexão entre todos. Entendeu? Deus é azul, Deus é azul, Deus é azul, Deus é azul. Juntou o povo de que Deus é azul, isso se amplia e manifesta um Deus azul. Então, o negócio é que, assim, a Kérika falou, é que o troço é mais simples do que a gente... Isso aí a consciência Ra vai sempre falar, que é simples, Caibalho também falou, é mais simples do que a gente mira a bola. Né? E aí eu falo assim, bom, então, Lívia, você está querendo dizer que existem várias realidades colapsadas aqui nesse mesmo planeta? Sim, existem. Vários planetas terras colapsados aqui nesse mesmo planeta. E aí a gente consegue enxergar isso nessa densidade 3D pelas próprias coisas que a gente vê. Né? Tipo, Dubai é um mundo. África é outro mundo. A gente aqui é outro mundo. China é outro mundo, Estados Unidos é outro mundo. A percepção dessas pessoas, a percepção coletiva é completamente outra coisa. É completamente outra coisa. É realmente um outro mundo. Em que sentido? O que faz sentido para eles? São coisas que não fazem sentido para a gente, muitas vezes. Né? Igual o pessoal lá das castas. O pessoal das castas. Que acaba sendo uma religião, mas é uma cultura ao mesmo tempo. Para a gente é tipo assim... Oi? Faz sentido nenhum. Estamos aqui, ó, pulando carnaval, e vai,
E eles estão lá falando o quê? Nasci pobre, vou morrer pobre, nasci rico, vou morrer rico, porque Deus quis, é assim que é, eu aceito, eu acredito, e graças a Deus. E aqui a vaca é sagrada. Ai de vocês como uma vaca aqui. Né? Então, a gente vivencia vários mundos nesse planeta. Várias cocriações. E aí você, é muito provável, você pode se observar, quem tiver essa oportunidade. Mude o seu... Luciana, na hora que você quiser falar, você liga de novo. Vou só desligar por causa do chiado, tá? Mude o seu ambiente, né? Você pega e vai morar lá no Oriente Médio, lá, para vivenciar esses casos. Primeiro que você, assim, mesmo vai conseguir entrar direito. Vai morar em Dubai. Vai morar em Dubai. Aí você começa, vamos ver, daqui uns 5 anos, como é que vai estar para você mundo, percepção de mundo. O que você vai estar querendo cocriar? O que vai estar fazendo sentido para você? Né? Então, por quê? Porque o coletivo é muito forte. Então, é isso que a gente já falou isso aqui outras vezes. O coletivo é muito forte. Se você quiser mudar, esse movimento nosso do despertar, ele muitas vezes é solitário nesse sentido. Porque o coletivo é muito forte. E às vezes a gente tem que sair desse coletivo que a gente está para conseguir mudar. A gente tem que falar não para algumas pessoas, a gente tem que falar sim para outras coisas, a gente tem que movimentar. Só que o coletivo vai fazer o quê? Não, vem cá. A gente é mais forte. Vem cá, você pertence aqui. Aí você, não, mas não quero pertencer mais a isso. Então, por isso que tem que estar sempre em vigília, estar sempre em movimento, estar sempre consciente, né? E aí, nesse processo de iniciação que Rá fala, buscando essa purificação do canal, essa purificação do canal não é no sentido de santidade que a gente entende, não. É no sentido de alinhamento consigo mesmo e compreensão desse uno criador, desse todo, né? Compreensão desse todo, dessa coisa de que todos somos um, e que eu quero fazer um movimento de ascensão, e isso, inclusive, vai ser bom para os outros. Que essa onda que eu começo a criar, uma hora chega no outro. Uma hora chega. Mas eu não tenho que me preocupar com o outro. Eu tenho que fazer o meu movimento, né? Começar a minha onda. E aí, por quê? Vai acessar a vibração onde tem pessoas nessa onda também, surfando nessa onda, eu vou me conectar a essas pessoas. Aí a gente conectado amplia, como se a gente ampliasse o canal. A gente amplia o canal, não é o canal, a gente amplia também o canal, mas eu quero dizer, tipo igual o cristal que potencializa o sinal, a gente amplia o sinal. Quando a gente se une na mesma frequência, vibração, a gente amplia o sinal. Entendeu? Mais alguma coisa, gente? É mais uma. Então, o caminho é esse. Vamos fazendo os estudos que a gente vai evoluindo. Você vai passando e a gente vai... Não é só isso. Vamos estudando. Ó, então vamos lá. Deixa eu desligar aqui. Vamos fazer o check. A lista. Ó, estudar, sim, para a gente ter o conhecimento, né? Que muitas vezes a gente já tem, mas não estava lembrando, né? E aí a gente começa a acessar por meio desses conhecimentos. Então, o conhecimento ele é importante porque ele liberta à medida em que eu uso esse conhecimento. O conhecimento ele só liberta se eu uso ele. Se eu ficar só estudando, não resolve nada, não. Eu tenho que colocar em prática as coisas. Fazer, por exemplo, esse processo de iniciação que Rá está falando, que é simplesmente o quê? Eu começar, olha, então eu vou... O que a gente vem falando, o autoconhecimento é isso, é calar o externo e ouvir o interno. No sentido
o interno mais interno, não o interno seus órgãos internos, mas o interno das suas crenças, do que faz sentido, e aí analisar uma a uma. Essa crença faz sentido ainda para mim? Faz, ok, tá, a consciência, eu vou começar a usar ela estrategicamente, ativamente no meu processo. Essa crença, não, essa aqui não faz mais sentido para mim, não. Então, deixa eu eliminar tudo que tem em relação a ela. Eu consigo eliminar? Aí vem a questão da programação que eu falei hoje, lá no Pílulas. Muitas vezes, a gente tem que desprogramar muitas coisas em nós. E é exatamente para onde você não quer olhar, para onde você está negando, ou onde você está, sei lá, né, inconformado, ou não está fazendo muito sentido, ou onde você tem muito medo, darará, darará, que é onde tu tem que mexer. Mas tem que mexer. Tem que mexer. Se não mexer, não vai mudar. Se não mudar, você vai continuar na mesma vibração. Se você está na mesma vibração, você não está movimentando para cima, não. Estou colocando para cima aqui como uma referência, né? Que a gente já falou como é que é. Entendeu? Então, assim, não é só o conhecimento, é o conhecimento em prática, o conhecimento vivenciado. Aí, mais do que isso, então, eu vou trazer aqui o conhecimento vivenciado, testado em você, experimentado em você. E aí vem, né? A Érica já me perguntou, a Alessandra também já me perguntou. Lívia, como que é? Como é que você faz? Como é que você canaliza? Como é que é a leitura do campo? Como é que acontece? E aí, eu falo, não sei, cada um tem o seu jeito. É a sua experiência. A experiência é sua. É a sua vivência. Como que você vai ativar isso em você? Que todos nós temos essa capacidade. Investigando você, pesquisando você, testando você, experimentando você. Mas é por isso que eu falo a postura do observador pesquisador sobre você mesmo, né? E sobre os outros também, sobre você e sobre os outros. É esse olhar de, nossa, que interessante, deixa eu entender isso. Eu já falei para vocês verem Star Trek, né? O Spock no Star Trek. Eu gosto muito porque tá assim, o mundo caindo a ele. Interessante. E, sabe, e ele é o responsável, ele é o tenente, tipo assim, o chefe de ciências, ele é o responsável pelas ciências. Então, ele é o pesquisador, ele está sempre naquela postura do pesquisador observador. Tá todo mundo assim, vai morrer, a nave vai explodir. Interessante. Ele está ali analisando a experiência, visualizando possibilidades, e aí sempre ele apresenta uma solução. Então, é isso que a gente tem que fazer nessa vida, né? Vamos dizer assim, na existência. É experimentar, é jogar o jogo, e aí experimentar formas de jogar o nosso jogo, né? Que está aí criado por nós. Como o Abraham Hicks falou, cada um de nós tem um vórtice com as coisas que são nossas para nós, que a gente não precisa ficar querendo do vizinho. O recurso não é limitado, ele é ilimitado para nós, né? Na nossa percepção. O que é meu, o que é do outro, o que é do outro, por aí vai. Eu não preciso querer o do outro. Eu tenho o meu. Eu só tenho que aprender a acessar o que é o meu. E veja você, mesmo quando você quer assim, porque eu quero uma casa igual de fulana. Se te der uma casa igual da fulana, você vai mudar alguma coisa na casa. Porque o que é seu. No sentido de que o que faz sentido para você, faz sentido para você, né? Então, por isso que é um processo também o autoconhecimento é um processo individual. Não tem uma regra para falar assim para vocês, olha, gente, como que vocês vão canalizar? Como que vocês vão fazer leitura de campo? Vocês vão fazer primeiro isso, depois depois aquilo outro. Com certeza, 100% de certeza, vocês vão canalizar. Não tem como. Olha, leitura de campo é assim, 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 assado. Aí você começa a fazer a sua diferente, sua forma diferente. E aí?
Então, aqui, por exemplo, Tom Campbell, desse livro, né, que eu já falei para vocês, My Big Toy, ele escreveu essa trilogia, mais o livro do Parque do Tom, que eu tenho aqui também, já li, e uma coisa que ele deixa claríssima, e o nome do livro fala isso, My Big Toy, ou seja, a minha teoria de tudo. E ele deixa isso muito claro no livro. Essa é a minha experiência. Para você acreditar nisso, vivenciar isso, você tem que ter a sua experiência. E a gente só consegue ter a nossa experiência nos experimentando, nos testando, nos analisando, nos limpando, nos modificando, e por aí vai. Só que a gente tem que tirar esse apego. A gente tem muitos apegos, né? Para a gente movimentar, para mudar, para a gente se experimentar, a gente tem muitos apegos. Só que esse processo, a gente tem que ter consciência, né? E aí, na medida que você vai chegando num ponto que você já tem uma consciência, você já começa a definir o que você quer experimentar, a definir, porque aí você já tem clareza do que faz sentido para você. Você já tem clareza do que faz sentido para você. E aí você já sabe, olha, eu quero experimentar isso. Isso eu não quero experimentar agora. Isso daqui eu quero viver. E aí por aí vai. Isso aqui agora eu quero me testar nisso daqui. Agora eu quero nesse daqui eu ainda não quero me testar, mas não está descartado. Aí você começa a organizar, a realmente gerenciar a sua vida, suas experiências, suas coisas, por aí vai. Lembrando que, Lívia, mas e o... Tá vendo coisa aqui, né? E o karma, e o dharma, e o... Gente, ó, tem isso de... Mas depende, assim, porque... O que é isso? É planejar, é coisa que a gente fez antes de esquecer que fez. Então, não é que a gente... mas é porque eu tô presa... Não, cara, a gente fez. A gente só não lembra que fez. E aí, se a gente está cumprindo aquilo que a gente fez, a princípio é eficiente, porque a gente planejou isso anteriormente com essa premissa. Né? Na nossa percepção lá, quando a gente planejou, a gente tinha a percepção de que seria eficiente. Agora, pode ter, se a situação pode ter ido por um caminho que já perdeu a eficiência, aí você vai lá, quebra o contrato. Ou você vai, cumpre o karma. Ou se você não... Por aí vai. Por aí vai os movimentos. Né? Aí, assim, tem que ver com cada pessoa como que é. E eu, por exemplo, eu estou seguindo um planejamento que eu fiz anteriormente. Por quê? Porque esse planejamento ainda faz sentido. Não tem o karma mais, não tem o dharma mais, não tem contrato, não tem chip, não tem implante. É um planejamento que eu fiz porque eu vim para cá porque eu quis vir. Agora, eu pensando com a minha cabeça de agora, não sei por que cargas d'água, mas entendeu? Não lembro. Não lembro, mas então eu estou caminhando conforme o meu planejamento, porque ele tem um fim que faz sentido, que agora eu já sei o que é, como é que é, qual que é, tarará, tarará, por aí vai. Cada um tem o seu. Eu quero seguir meu planejamento, eu escolho seguir meu planejamento. Eu podia não escolher também, tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu tinha essa escolha de não seguir o planejamento. Todos nós temos essa escolha. E eu sei disso que eu tinha essa escolha. Foi me dito mais de uma vez. Olha, você tem que fazer tal coisa, mas se você não quiser, também não precisa fazer. E é isso. E é isso. Fica mais claro? Ficou mais claro?
Entendeu, Luciana? Não é só conhecimento, não, tem que botar em prática. Mais, gente? Dúvida? A Vânia tá chique nessa foto, né? Olha lá, maquilada, chiquíssima. Ai, gente. Então tá bom? Deu por hoje? Então, um beijo para vocês, muito obrigada por quem pôde estar aqui ao vivo. Até mais, gente. É, gente, boa noite. Boa noite. Sai.